Senhor concedeu-lhe a glória dos santos e pela sua palavra realizou maravilhas. Graças vos deem, Senhor, todas as criaturas, e bendigam-vos os vossos fiéis. Proclamem a glória do vosso reino e anunciem os vossos feitos gloriosos. O Senhor concedeu-lhe a glória dos santos e pela sua palavra realizou maravilhas, para darem a conhecer aos homens o vosso poder, a glória e o esplendor do vosso reino. O vosso reino é o reino eterno. O vosso domínio estende-se a todas as gerações. O Senhor concedeu-lhe a glória dos santos e pela sua palavra realizou Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Jesus está no meio de nós para celebrarmos o mistério da nossa salvação, da nossa libertação, da nossa Páscoa, que foi conseguida pela Páscoa de Jesus. Celebramos hoje também a memória de Santo Atanásio, bispo e doutor da Igreja do século III. Foi fundamental contra as heresias, foi um grande exemplo de como se é de ser auxiliar de um outro grande padre, bem como também de um grande bispo. Dou as boas-vindas a todos e cada um de vocês aqui presentes em Assembleia, convocado pelo Espírito Santo, bem como todos aqueles que nos assistem pelos meios de comunicação digital. Irmãos e irmãs, para dignamente celebrarmos os santos mistérios, reconheçamos humildemente a nossa condição de pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna.
Oremos. Deus Todo-Poderoso e Eterno, que suscitastes na Igreja o Bispo Santo Atanásio para defender a fé na divindade do vosso Filho, concedei-nos que, auxiliados pela sua doutrina e proteção, possamos conhecer-vos sempre melhor para vos amar cada vez mais. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias levantou-se um homem no Sinédrio, um fariseu chamado Gamaliel, doutor da lei, venerado todo o povo, e mandou sair os apóstolos por uns momentos. Depois disse: Israelitas, tende cuidado com o que ides fazer a estes homens. Há tempos apareceu Teudas, que dizia ser alguém, e seguiram-no cerca de 400 homens. Ele foi liquidado e todos os seus partidários foram reduzidos a nada e destroçados. Depois dele, nos dias do recenseamento, apareceu Judas, o galileu, que arrastou o povo atrás de si. Também ele pereceu e todos os seus partidários foram dispersos. Agora vou dar-vos um conselho. Não vos metais com estes homens, deixai-os. Porque se esta iniciativa ou esta obra vem dos homens, acabará por si mesma. Mas se vem de Deus, não podereis destruí-la e correis o risco de lutar contra Deus. Eles aceitaram o seu conselho. Chamaram de novo os apóstolos à sua presença e, depois de os terem mandado açoitar, proibiram-nos falar no nome de Jesus e soltaram-nos. Os apóstolos saíram da presença do Sinédrio, cheios de alegria, por terem merecido serem ultrajados por causa do nome de Jesus. E todos os dias, nos templos e nas casas, não cessavam de ensinar e anunciar a boa nova de que Jesus era o Messias. Palavra do Senhor. O Senhor é minha luz e salvação, a quem hei de temer. O Senhor é a defesa da minha vida, de quem hei de ter medo. Aleluia, 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 aleluia. O
Uma coisa peço ao Senhor, por ela anseio, habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para gozar da suavidade do Senhor e visitar o seu santuário. Aleluia, 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 aleluia. Espero vir a contemplar a bondade do Senhor na terra dos vivos. Confia no Senhor, sê forte. Tem confiança e confia no Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus partiu para o outro lado do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades. Seguia-o numerosa multidão por ver os milagres que ele realizava nos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se aí com os seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Erguendo os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ao seu encontro, Jesus disse a Filipe: onde havemos de comprar pão para lhes dar de comer? Dizia isto para o experimentar, pois ele bem sabia o que ia fazer. Respondeu-lhe Filipe: 200 denários de pão não chegam para dar um bocadinho a cada um. Disse-lhe um dos discípulos, André, irmão de Simão Pedro: está aqui um rapazito que tem 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas que é isso para tanta gente? Jesus respondeu: mandai-os sentar. Havia muita erva naquele lugar, e os homens sentaram-se em número de uns 5.000. Então Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu-os aos que estavam sentados, fazendo o mesmo com os peixes, e comeram quanto quiseram. Quando ficaram saciados, Jesus disse aos discípulos: recolhei os bocados que sobraram, para que nada se perca. Recolheram-nos e encheram 12 cestos, com os bocados dos 5 pães de cevada que sobraram aos que tinham comido.
Quando viram o milagre que Jesus fizera, aqueles homens começaram a dizer: este é, na verdade, o profeta que estava para vir ao mundo. Mas Jesus, sabendo que viriam buscá-lo para o fazerem rei, retirou-se novamente, sozinho, para o monte. Palavra da salvação. Caros irmãos e irmãs, queridos peregrinos, a primeira leitura hoje do livro dos Atos dos Apóstolos, que vamos ouvindo, aliás, de resto, neste tempo pascal, mostra-nos duas atitudes marcantes. Uma vem de Gamaliel, um dos fariseus mais importantes, um homem do Sinédrio, que diz o seguinte conselho: ouçam, meus irmãos, já apareceram outros profetas que se fizeram passar por Messias. No entanto, morreram e nada aconteceu, foram destruídos. Contudo, se este homem se faz também ele profeta e o Messias, então a obra dele, se for humana, morre como aos outros. Se for de Deus, não vale a pena lutar contra Deus. Hoje nós sabemos que é de Deus. Já lá vão mais de 2030 anos e temos a prova de que a Igreja é obra divina. Lutar contra Deus é o que nós fazemos tanta vez. Achamos que pelas nossas próprias capacidades podemos controlar tudo. Os homens do Sinédrio também achavam que podiam calar os apóstolos matando-os, como fizeram com Jesus. E, de facto, mais tarde vão matá-los. Só que, mesmo mortos, o seu testemunho falou muito mais alto do que milhões de pessoas. Lutar contra Deus é o que nós fazemos tantas vezes, influenciados por outros, e acabamos por não cumprir a vontade de Deus. Lutar contra Deus é achar que por nós próprios podemos saber o que é a nossa própria felicidade e enganamos-nos redondamente. Lutar contra Deus é muitas vezes achar que Deus se torna um obstáculo à minha felicidade. E onde não há Deus, não há felicidade. Tenhamos a humildade de reconhecer isto. Em segundo lugar, uma outra grande dimensão. Os apóstolos, que já tinham sido presos, que estavam presos, que foram flagelados, mal saíram, continuaram a anunciar o Senhor ressuscitado. Porquê? Porque a experiência que eles viveram não os permitia ficar calados. E agora, irmãos e irmãs, e todos aqueles que nos assistem, quantas vezes nós, por respeitos humanos, num grupo, em família, no trabalho, estão a dizer alguma coisa contra Deus ou contra a Igreja e nós, caladinhos, para não ficar mal perante os outros. E preferimos ficar mal diante de Deus. Estou disposto a mudar isto? Estou disposto a manifestar em todo lugar onde eu esteja a ressurreição do Senhor que dá sentido e eternidade à minha vida? Ou só me sirvo do Senhor quando me dá jeito para um batismo, para um casamento, etc, etc. O Evangelho situa-nos no capítulo 6 de São João. É o capítulo que tem o discurso do pão da vida, que tem a multiplicação dos pães, que acabámos de escutar a primeira interparte, e que depois tem o pão da vida. O discurso do pão da vida é o discurso que vai afastar muitos discípulos de Jesus.
porque Jesus vai dizer: eu sou o pão vivo descido do céu. Quem me comer e beber terá a vida eterna. E aqueles homens, que não viam mais do que os olhos físicos, afastaram-se de Jesus, pois achavam que tinham que comer a carne e o sangue de Jesus fisicamente. Ora, nesta introdução, há pormenores que não nos podem passar despercebidos. Em primeiro lugar, Jesus sobe ao monte. O monte é sempre um local de encontro com Deus. De Deus com os homens e dos homens com Deus. Reparem que uma grande parte dos discursos fundamentais de Jesus foram situados precisamente no monte. A multiplicação dos pães, o pão vivo, as bem-aventuranças, a transfiguração, etc, etc, etc. São imensos. E estava ali uma grande multidão. Mas digam-me agora se captaram. Para onde é que Jesus estava a olhar? Para o céu, para o alto. Porque só percebemos a necessidade dos outros quando elevamos o nosso olhar a Deus. Só conseguimos perceber as necessidades, as reais necessidades dos outros, quando levantamos os nossos olhos para Deus. E quando levantamos os nossos olhos para Deus, para ver através dos olhos de Deus, tudo é diferente. Damos-nos conta do ridículo que fazemos, tantas vezes. Damos-nos conta de quanto os homens nos enganam. Damos-nos conta de que o que nós vemos é apenas uma equidistância permitida pelos olhos da carne. E depois, a frase mais enigmática. Tanta gente, como é que lhe havemos dar de comer? E Filipe, a quem Jesus tinha perguntado isto, diz: Senhor, 200 denários não chega para dar nem um bocadinho a cada um. Irmãos e irmãs, muitos de nós acham que o dinheiro é a resolução de todos os problemas. Não é. Eu próprio trabalhei num banco e vi que quem tem dinheiro não é mais rico. E na maior parte das vezes até tem muitos mais problemas. O dinheiro não compra a alegria, não compra o céu, não compra a saúde. O dinheiro, no fundo, não compra nada do que para nós é essencial em plenitude. E o que é essencial? É ver através dos olhos de Jesus. É viver em comunhão com Ele. Só assim conseguimos verdadeiramente olhar os problemas da nossa vida e pensar que, por muito mal que nos façam, por muita confiança que nos tirem, nós possamos dizer: Senhor, Tu sabes tudo. Tu sabes o que está por detrás de tudo. Esta oração percorreu inúmeras vezes sacerdotes, profetisas e mulheres ao longo do Antigo Testamento, cujo Deus era a única testemunha do sucedido. Como é que está a nossa confiança em Deus? Por quem é que eu me guio? Por quem é que eu me deixo orientar? O que é que eu quero verdadeiramente do Senhor? Caros irmãos e irmãs, são perguntas que atravessam
todo o limiar da nossa vida. Todos nós vivemos sempre em vicissitudes, vivemos sempre em altos e baixos, vivemos sempre, muitas vezes, sem perceber o porquê de tantas coisas. Ponhamos a nossa confiança em Deus. É Ele o único que dá sentido a toda a nossa vida. É Ele a única razão da nossa vida. E mais, irmãos, é Ele a única razão pela qual eu existo, tu existes e cada um de nós existe. Que Maria, Mãe da Verdade e Mãe da Humildade, nos ajude no caminho até ao céu, como ajudou os santos pastorinhos. Irmãos e irmãs, Jesus, ao recusar que o aclamassem rei, ensinou a Igreja a fazer o bem com discrição. Peçamos ao Pai que nos ensine a nós também, dizendo: fazei-nos, Senhor, sábios em Cristo. Para que a Igreja, fundada sobre a fé dos apóstolos, não tenha medo de sofrer pelo nome de Jesus, pois nada lhe acontecerá de mal, oremos. Fazei-nos, Senhor, sábios em Cristo. Para que o Senhor ressuscitado acolha o Santo Padre Francisco na plenitude da eterna esperança, oremos. Fazei-nos, Senhor, sábios em Cristo. Para que diante de tantos homens ciosos de poder, se levantem outros cheios de fé como Gamaliel, que ponham Deus acima dos próprios sentimentos, oremos. Fazei-nos sábios, Senhor, em Cristo. Para que cessem as guerras nos diferentes lugares do mundo e que os homens, pelo entendimento e pela concórdia, alcancem a paz que Deus anuncia, oremos. Fazei-nos, Senhor, sábios em Cristo. Para que os homens que têm fome de pão vivo, que Jesus prefigurava em seus sinais, o descubram como o pão da nova Páscoa, oremos. Fazei-nos sábios, Senhor, em Cristo. Para que as famílias que não têm que comer possam contar com o auxílio da Igreja e dos cristãos, como as multidões contavam com Jesus, oremos. Fazei-nos sábios, Senhor, em Cristo. Para que as nossas celebrações da Eucaristia, que renovam a vida, o coração e o espírito, como a última ceia fez aos 11 apóstolos, oremos. Fazei-nos sábios, Senhor, em Cristo. Pai do céu, escutai as nossas súplicas e ensinai-nos a repartir o pão da mesa como partilhamos entre nós o pão da vida. Por Cristo nosso Senhor.
Ora, irmãos, para que este meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Olhai, Senhor, para as ofertas que vos apresentamos na comemoração de Santo Atanásio e fazei que, professando como ele a verdadeira fé, encontremos na proclamação da verdade o caminho da salvação. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever e nossa salvação que sempre vos louvemos, mas com maior solenidade neste tempo em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Por ele nascem os filhos da luz para a vida eterna e abrem-se para os fiéis as portas do reino dos céus, porque a nossa morte foi redimida pela sua morte e na sua ressurreição ressurgiu a vida do género humano. Por isso, na plenitude da alegria pascal, exultam os homens por toda a terra, e com os anjos e todos os coros celestes proclamam a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, Santo, 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 Senhor Deus do universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana, Hosana, nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana, Hosana, nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu-o aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia tomou o cálice. De novo vos deu graças e deu-o aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé.
Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o nosso Papa Francisco, em comunhão com o nosso Bispo José e todos os ministros sagrados. Lembrai-vos também dos nossos irmãos, de modo especial do Papa Francisco, que adormeceram na esperança da ressurreição, e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna. Com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, os santos Francisco e Jacinta Marto e Santo Atanásio, e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória por todos os séculos dos séculos. Porque nos chamamos e somos filhos de Deus, ousamos dizer com toda a confiança: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade, vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz de Cristo. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
vida eterna, que permanece até à vida eterna. Buscai o alimento que permanece até à vida eterna, que permanece até à vida eterna. O Senhor é meu pastor, nada me falta. Leva-me a descansar em verdes prados. Conduz-me às águas refrescantes e reconforta a minha alma. Buscai o alimento que permanece até à vida eterna, que permanece até à vida eterna. Ele me guia por sendas direitas, por amor do seu nome. Ainda que tenha de andar por vales tenebrosos, não temerei nenhum mal, porque vós estáis comigo. O vosso cajado e o vosso báculo me enchem de confiança. Buscai o alimento que permanece até à vida eterna, que permanece até à vida eterna. Para mim preparais a mesa à vista dos meus adversários. Com óleo me perfumais a cabeça e meu cálice transborda. Buscai o alimento que permanece até à vida eterna, que permanece até à vida eterna.
Oremos. Pela participação neste sacramento, fazei, Deus Todo-Poderoso, que a verdadeira divindade de vosso Filho unigênito, que firmemente proclamamos como Santo Atanásio, nos vivifique e nos defenda sempre, por Cristo nosso Senhor. Agora, todos juntos, rezemos a oração jubilar de consagração. Salve, Mãe do Senhor, Virgem Maria, Rainha do Rosário de Fátima, bendita entre todas as mulheres, és a imagem da Igreja vestida da luz pascal, és a honra do nosso povo, és o triunfo sobre a marca do mal. Profecia do amor misericordioso do Pai, mestra do anúncio da boa nova do Filho, sinal do fogo ardente do Espírito Santo, ensina-nos, neste vale de alegrias e dores, as verdades eternas que o Pai revela aos pequeninos. Mostra-nos a força do teu manto protetor no teu imaculado coração, seu refúgio dos pecadores e o caminho que conduz até Deus. Unido aos meus irmãos, na fé, na esperança e no amor, a ti me entrego. Unido aos meus irmãos, por ti, a Deus me consagro, ó Virgem do Rosário de Fátima. E, enfim, envolvido na luz que das tuas mãos nos vem, darei glória ao Senhor pelos séculos dos séculos. Amém. Faça agora a bênção dos objetos religiosos que tenhais convosco. I will now bless the religious objects. Ora bendigo los objetos religiosos. Benedico ora gli oggetti religiosi. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente estes vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos da fé e piedade, sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem de vosso Filho, Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Tenham todos um santo dia, ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Saiba